Oi, pessoal! Nós estamos aqui no programa Minha Vida, Minha História e hoje eu tenho um prazer enorme de entrevistar uma pessoa assim linda, abençoada, um jovem com talento assim, né, de Deus, coisa de Deus, e nós estamos aqui para fazer essa entrevista, né, nesse dia. E nós vamos aqui descobrir algumas curiosidades, né, do nosso querido cantor Kim, que tá aqui conosco. Amém? A gente fica assim, a gente fica meio timidozinho assim, né? Com tanta câmera. Mas assim, é muito bom ter você aqui nesse programa. Gente, é muito bom estar aqui também. Que Deus abençoe cada vez mais seu talento. E é o cantor Kim Souza. Quem não conhece vai começar a conhecer a partir de hoje. Ele tem histórias incríveis pra contar pra gente, né, Kim? Não tem uma história aí? Eu quero que você nessa entrevista me fala quem é o cantor Kim. Como é que eu começo isso? Primeiramente, tudo bom, gente? Rapaz, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá. Então, gente, quem é o Kim? É um menino simples, criado basicamente no interior do Rio. Sou de Austin, família humilde, mas cheio de sonhos, cheio de projetos. E sempre tendo o carinho e o cuidado do Senhor. Amém. E deixa eu já começar a fazer umas perguntinhas. Fique à vontade. Então, você nasceu no berço evangélico, veio do meio evangélico. Me conta essa história e conta pro povo que tá aqui assistindo essa entrevista. Então, eu cresci em berço evangélico. Minha família, basicamente, pelo menos uma boa parte, é evangélica. Principalmente os lados de casa. Mas a gente tem aquela história de filho de peixe, peixinho eu fui criado na igreja, mas eu só comecei a conhecer, a entender quem é Jesus, a conhecer o evangelho depois, lá pelos meus 15 anos. 16, e venho seguindo essa vida até hoje. Entendi. E então, quer dizer, você veio de berço evangélico e quer falar um pouquinho do seu pai, da sua essência, da sua família? Então, a gente sempre foi bastante ligado à música, principalmente o meu pai e o meu tio. Hoje em dia meu pai tá voltando, mas meu tio tá um pouco afastado. Mas a gente sempre teve muito essa ligação com a arte, com a música. Tanto que a minha irmã também tá seguindo a área da música. Eu tenho uma prima que é dançarina. Então todo mundo na arte. A gente sempre teve muito envolvimento, principalmente dentro da igreja, sabe? Okay. Uma coisa que nunca faltou, pelo menos na nossa casa, foi o incentivo para caminhar certinho, para poder seguir uma coisa que hoje em dia o pessoal pensa que não é grande coisa. É, né? Quase impossível, né? Para jovem, né? Um jovem na sua idade, né? Trilhar o caminho, né, do Senhor tá bem complicado, bem difícil. E o dom de cantar, como que nasceu com você, aflorou depois? Gente. Quando você começou a cantar, que você falou assim, não, é isso que eu quero pra minha vida? Então, eu desde pequeno eu já fazia solos no grupo infantil, grupo dos adolescentes, até mesmo quando eu cresci um pouco mais no Ministério de Louvor. Só que eu sempre foquei mais na área da música. Eu sempre fui muito mais tecladista do que cantor. Mas apesar disso, foi até recente. Foi eu tinha 18 anos mais ou menos, quando me chamaram eu cantava na igreja, mas me chamaram para cantar fora. E nisso, fizeram um vídeo, e quando eu fui ver, basicamente Austin todo já tinha compartilhado. Que bênção! Foi muito incrível. E depois disso eu comecei a investir um pouco mais e não parei. Ai, que bom, Kim, que você começou e não parou, tá seguindo, e é isso aí. Sim. Eu tenho certeza que ainda vai ter muito sucesso pela tua vida. Então você descobriu há pouco tempo, não tem assim muito tempo que você descobriu o quê? Depois da pandemia, antes da pandemia? Foi um pouco antes da pandemia. Vamos supor, tô com 20 anos agora, então... Tá bom, eu ia perguntar a sua idade, você já falou. Então, eu tô com 20 anos agora e pra 18,
2 anos. 2 aninhos. 2 aninhos, né? Basicamente um pouco antes da pandemia. E assim, eu vejo também assim que em pouco tempo você tá conseguindo um grande público, né? Sim. Jovem, que também é da sua idade, eu também sou jovem, claro. Né? E todo mundo é jovem. Sou uma sua admiradora, né? Assim, como cantor, como pessoa também, que você é uma pessoa iluminada por Deus, agraciado com uma voz maravilhosa. Vocês são demais também. Né? E assim, eu só tenho que agradecer a você e a Deus, né? Me sinto honrado. E você gravou, né, agora há pouco tempo, pela gravadora Portas Abertas. Sim. E fala um pouquinho sobre o seu álbum aí, como é que tá repercutindo, conta aí pra gente. Então, esse álbum foi lançado em maio, se eu não me engano, desse ano ainda, esse ano de 2022. E de lá pra cá tem repercutido bastante, principalmente pelo pessoal lá, pessoal da minha terrinha. Eu sempre agradeci muito a Deus, porque eu sempre tive bons amigos que apoiaram e apoiam. Então eu tenho muita ajuda nisso. E depois, quando o pastor Ramon chamou pra fazer, ele já basicamente foi de bandeja. Porque vamos supor, foram as músicas, já tinha as composições, ele já tinha composições, eu só peguei, entendeu? Gravei a voz e a gente jogou. E tem dado muito certo no meu álbum Ele é Deus. É um álbum que, com certeza, não só por ser o primeiro, mas é um álbum que me marcou bastante, marcou o pessoal à minha volta. E eu creio que Deus tem muito mais ainda. Como diz, chegou chegando, chegou pra ficar. Isso é que é interessante. Porque a gente vê aí na caminhada tantas pessoas, né, lutando há tanto tempo, batalhando. E você foi agraciado, eu creio, por Deus, que no primeiro álbum, na gravadora Portas Abertas, tá aí, né? As portas estão não só abertas, mas escancaradas, né? Às vezes eu paro pra pensar, eu me sinto até um pouco assustado de como Deus faz as coisas, sabe? É, verdade. E o pessoal tem aceitado bem aí as músicas? Tem. Estão cantando já suas músicas? Principalmente depois do culto de lançamento, que a gente... O CD lançou em maio, a gente foi divulgando, e nós fizemos o nosso culto de agradecimento. Eu ia te perguntar sobre isso, mas então, já falando, a gente já encaixa logo tudo. Encaixa toda vez, né? Foi bom que você já tá adiantando. Mas fala aí. A gente fez o culto de agradecimento, eu chamei os meninos que me acompanham, chamei meus alguns amigos também pra gente fazer. Foi mais uma vez a prova da mão de Deus em tudo, sabe? E foi uma coisa muito impactante. O pessoal até hoje comenta. Que bênção. O pessoal até hoje comenta, o pessoal... Foi tão engraçado que a gente fez o culto dia 9 de julho. A gente fez o culto dia 9 de julho. O pessoal já tava querendo outro. Mas é assim, quando a coisa é boa, né? Quando o evento é bom, o culto é abençoado, todo mundo quer bis, quer mais. Gente, calma, vocês não sabem o esforço que foi pra isso tudo. Calma, deixa eu descansar um pouquinho. Mas foi bênção, graças a Deus. E qual é a música que você tem louvado mais nas igrejas? Canta um pedacinho então, aí. Aqui mais... Tá dando repercussão? Mas tá dando repercussão, surpreendentemente tem sido Filho Não Temas. Quem é o compositor? Compositor é um cara chamado José Brito. Eu não cheguei a conhecer ele pessoalmente, mas é um cara que eu já tenho um respeito, sabe? Enorme, né? Enorme por esse cara, de verdade. Porque tanto que essa letra chegou no momento da pandemia e eu acho que foi não só pra mim, mas foi um momento muito de alívio pra todo mundo, sabe? Então canta um trechinho aí pra gente. Já é madrugada. Melhor. Deixa eu pegar logo a parte boa. Então vai. Meu filho, não temas, ouvi teu lamento. Eu estou contigo em todo momento. Sou eu quem levanto quem está caído. Eu vou te ajudar, meu querido filho. Que lindo,
coisa linda. É muito linda. Eu sou assim, não, eu sou suspeita, né? Não posso falar nada, mas eu gosto muito dos louvores, né? Eu tenho ouvido, assistido alguns vídeos, eu sei que é coisa boa de Deus. Eu tenho uma perguntazinha assim, meio pessoal. Vamos lá. Pode. Solteiro, casado, namorando, tá noivo, conta aí, porque é uma curiosidade, né? Com 20 anos a gente, né, quer saber aí os projetos, se tem. Até então eu tô solteiro. Até então, viu, gente? Vamos ver o que Deus reserva pro futuro. Mas até então eu tô solteiro. Você tá preocupado com isso agora, né? Não, tô Se acontecer, aconteceu, né? Se não aconteceu, você tá... O negócio é focar também naquilo que Deus colocou nas tuas mãos, sim, não é verdade? Sim, a gente às vezes tropeça muito por já pensar muito no futuro e esquecer um pouco do presente. Verdade. Sabe? E deixa eu perguntar, fala um pouquinho aí da sua igreja, então, onde você congrega. Hoje eu congrego no Ministério Apostólico Vinde Amados Meus. Falando isso, se você estiver vendo isso aí, pessoal da Vinde, um abraço, tá bom? Um beijo. Sou pastoreado pelo pastor Jarvis Brito, uma pessoa muito de Deus, uma pessoa que eu admiro demais pela sua ética, pela palavra, um homem cheio de Deus, de verdade. Me sinto muito bem naquela casa. Tá, agora eu quero saber se você, assim, nesse 2 anos, né, que você fala, mas eu acredito que 2 anos a gente bota assim, você cantando, né, com um trabalho, né, pronto. Mas tem alguma situação engraçada, alguma situação que você gostaria de nos contar, algo que você gostaria assim de relatar, né? É que sempre tem, né? Se tiver, conta aí pra gente. Gente, eu tinha uma agenda, hoje em dia nem tanto, que eu tenho os meninos abençoados também que fazem o instrumental pra mim, então fico muito sossegado nessa parte. Mas tinha uma época que eu tava começando e eu tocava e cantava. E teve um dia, que eu tava ministrando, só que a estante do teclado tava na ponta do teclado. Aí eu tô ministrando lá, quando vai ver, eu tô sentindo o teclado meio deslizando. Quando vai ver, quase que o teclado cai. Meu Deus do céu, que sustão na hora. Mano, quando eu vi... Você não sabia se cantava, se ministrava, segurava o teclado? A sorte que o povo tava todo mundo ligado. Tava todo mundo ligado, né? Então... Mas, gente... Imagina o prejuízo que isso dá. Meu Deus, mas graças a Deus graças a Deus, do nada. Não teve danos maiores, Não. Mas eu sempre passo, tipo assim... Não necessariamente comigo... Mas eu passo bastante, a gente passa por umas coisas, até mesmo porque, como eu tava falando, os meninos músicos que andam comigo, pensando num povo aloprado. Imagino, jovem, né? Jovem, né? Jovem que serve a Jesus faz essas coisas. Além disso, maninhos, um beijo pra vocês. Mas são os meninos, tipo assim, muito de Deus, mas de vez em quando a gente passa por algumas coisas que gente... Mas acontece, né? Acontece. São coisas que tem que acontecer às vezes até pra nos despertar um pouquinho. E você já falou um pouquinho sobre o culto de lançamento. Tem mais algum detalhes aí que a gente não ficou sabendo desse culto de lançamento? Gente, como é que foi? Então, foi uma coisa muito surreal, porque a gente tinha... Já vamos começar primeiro pela organização. O pastor deu uma data pra gente fazer. Falou, escolhe uma data pra gente fazer o lançamento. Eu fui, fiz a data, beleza, show. Aí quando a gente quer alguma coisa, a gente pensa, imagina, beleza. Aí eu tava conversando com o menino que faz a bateria pra mim. Aí vamos fazer o orçamento. Quando a gente foi ver, o orçamento tava muito acima. Aí faltando uns 2 meses, gente, sem mentira nenhuma, basicamente do nada. Chegava alguém, poxa, eu tenho isso aqui, dá pra fazer no culto. Que bênção. Aí, quando foi ver, quase tudo além do esperado. E o culto foi todo ao vivo. Então os meninos, a gente ensaiou, teve os meninos, e principalmente os meninos do Beck que fizeram.
Gente, é porque eu não vou expor tudo o que aconteceu, até porque eles não estão aqui. É muito melhor quando eles estão aqui pra contar. Mas, gente, o que tava acontecendo e os testemunhos que eles deram depois do culto, tanto durante o culto, que foi um culto tremendo. Tremendo. Eu lembro, o corpo fica Arrepiado. Sim, porque foi uma coisa muito impactante. E tanto o durante quanto depois eu vejo, o pessoal ainda me fala de alguns testemunhos e eu penso, uau, é Deus. É Deus. É Deus que faz. Não, sobrenatural, providência, né? A gente Sim. sabe que tem essas coisas na nossa vida, na sua vida. E você falou um pouquinho da pandemia, aí vem a curiosidade aqui que todo mundo quer saber, nesse quadro aqui, né, minha vida, minha história, né, tem que ter curiosidade. Sim. Então, nós passamos por uma pandemia, né, estamos até preocupados aí com uma nova onda, verdade. né, novamente com a pandemia aí. Mas na pandemia, o que você fez na pandemia? O que você, né, aquela quarentena que tinha que ficar todo mundo dentro de casa, e em que você se ocupou nesse período? Então, tava começando a estudar também algumas novas áreas, algumas novas possibilidades. Eu também já tava começando a investir um pouco mais na área musical. Mas uma coisa que eu tava fazendo, mas na pandemia foi intensificar, foi meio que uma nova forma de se relacionar com Deus. Sabe, quando a gente pega... Então você criou um relacionamento Sim. maior com Deus. Sim, então a pandemia nesse maior. ponto foi boa, né? Foi boa. Foi boa. E uma coisa também que eu lembro demais, que na pandemia, pessoal lá de Auschwitz, a gente marcava videochamada. Ah, isso aí. Nós Gente, usamos então, muito isso. todo dia a gente Live, se encontrava. Né? Live nem tanto, era mais videochamada mesmo. Videochamada com 6, 7, 8 cabeças. Que legal. Aí a gente, pra gente ter a noção também que a gente não tá sozinho nessa. Porque foi difícil, né? Pra Foi todo mundo. Foi difícil pra todo mundo. Principalmente para um lado musical, para música, para cantores, isso foi em todas Sim. as áreas. Eu lembro que eu tava começando a trabalhar em eventos, casamentos, festas assim, aí do nada, casa. Isso assim, abrangiu de um modo geral, né? Sim. Tanto o lado secular como o gospel, né? Muita gente ficou sem trabalhar. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado e te ajudou também. Sim. Até você criar um relacionamento maior com Deus. Isso foi muito bacana. Foi. Legal. Então, e nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a nossa juventude, né? A juventude de hoje que está aí meio se desviando por qualquer motivo. Às vezes a gente vê aí nas redes, né? Nas redes sociais, tanto jovem, com tantos talentos abençoados, pessoas que têm assim um potencial de voz, até de unção, poder de Deus, se afastando de Deus. Como que você entende isso? Como que você se relaciona com essa situação de você às vezes ver o teu amigo, até pessoas às vezes que você conhece, né, que é uma bomba, né, um potencial grande na mão de Deus, se afastando? Como é que você vê essa situação? Então, pelo menos as experiências, tipo assim, com os amigos ao meu redor que aconteceu isso, foram muito por meio de pensarem, de meio que decepções, sabe? Porque muita coisa que eu ouvia, fulano tá fazendo isso, mas fulano faz aquilo, e ciclano faz aquilo outro, e eu que tô aqui, sei lá. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que Paulo, na carta, a segunda carta ao Timóteo, ele vai descrever que Paulo tá basicamente sozinho. Muita gente abandonou ele. E uma coisa que me chama muita atenção é que ele fala, Demas, amando o presente século, me abandonou. Gente, se Demas naquela época abandonou pros prazeres daquele século, imagina pra agora.
Mas quando ele fala com Timóteo, ele fala: tu, porém, sede sóbrio, sede firme, constante na palavra. E é isso que Deus vem pelastrando muito comigo, sabe? É um amor muito ciumento de Deus às vezes. Uma coisa que minha mãe sempre diz, minha avó sempre diz, é que principalmente quando eu usava um exemplo desses, ela fala: você não é todo mundo. Verdade. Você não Você é a diferença. Você é a diferença. Então, quando falam sobre isso, eu uso muito essa passagem, que quando Paulo fala tu, porém, ele tá basicamente dizendo isso: você não é todo mundo. Você, tipo assim, eles até podem fazer, a consequência deles, mas você não. Você é a diferença. Sim. É aquela questão, eu sou e eu faço a diferença, né? E Sim. você, nessa geração, Deus tem te levantado para você fazer a diferença. E a partir do momento que a gente começa a olhar para Deus e não para as oportunidades das pessoas, para as decepções das pessoas, a gente começa a entender isso de uma forma um pouco mais clara. Amém. Glória a Deus. E qual o recado que você deixaria aí para os jovens, né, para esses meninos, essas meninas que têm tantos talentos e tá assim se afastando de uma forma assim, né, numa leva muito grande, né? Quando a gente vê uma leva muito grande, se afastando de Deus, às vezes por vaidades da carne, né? Por coisas, né, desse século, desse mundo, o que você falaria para os jovens de hoje? Sobre isso eu oro muito para que Deus sacuda, sabe? Para que a gente comece a entender um pouco mais, para a gente começar a ter o nosso coração dobrado para Deus. Porque uma coisa que a gente estava conversando ali na mesa é que caixão não tem gaveta. É verdade. Toda idade, né? E infelizmente o nosso jovem está indo assim muito rápido. A gente muita geração do fast food, a gente é muita geração do que a gente vê, do que a gente pode alcançar aqui, e a gente esquece que tem uma promessa muito maior. Muito maior. Pra gente terminar aqui, ficou uma pergunta no ar na minha cabeça. Vamos lá. E eu não posso deixar de sair sem te fazer essa pergunta. As pessoas falam que cantor, geralmente, ele não são todos, mas alguns, eles focam muito no louvor e esquecem da palavra. Né? Eu sou cantor. Cantor, às vezes, se deixar, não pega nem na Bíblia. Isso, né, é o que acontece. Acontece isso com você? Então, é uma coisa que eu tento influenciar, principalmente o pessoal da minha... Porque cantor nem tanto, mas músico. Cantor vai englobar isso tudo aí, né? Engloba todo mundo. Todo mundo. Mas é uma coisa que eu tento... preservar bastante, tanto comigo quanto com quem anda comigo, sabe? Porque uma coisa que eu aprendi é que além da gente exercer esse dom, a gente tem o ID. E o ID não é só isso. Só isso, é verdade. Vai além só da música, né? Sim, além de sermos cantores, de sermos músicos na área gospel, nós somos ministros. E ministro tem muito a ver, tem um significado de ter autoridade sobre alguma coisa. Verdade. Então, como é que você tem autoridade sobre alguma coisa que você não conhece? Verdade. Falou tudo. Menino inteligente. Menino inteligente. Deu uma entrevista abençoada. Tenho certeza que vai servir de incentivo para outros, né? Então, fala para todos aqui que estão ouvindo, e mais alguém que vai estar ouvindo essa entrevista, qual cantor que te inspirou? Gente, então, cantor, não foi especificamente um cantor, mas eu tive, principalmente na época que eu comecei a cantar, eu tive várias referências, como o Eli Soares, o Leonardo Gonçalves, e teve uma pessoa que me inspirou ainda mais, que não é no nicho de todo mundo, mas é o Mauro Henrique, que ele ficou muito conhecido como um dos vocalistas da Oficina G3, na época ali dos anos de 2010, por aí. É uma pessoa que eu admiro demais, tanto tecnicamente quanto pessoa,
Até mesmo também como ele não trabalha tanto na área de administração, mas é um cara que eu respeito demais também. Tem uma música dele que ele compôs meio que deu pra oficina, que mexe muito comigo, que é posso descansar em ti, você me ensinou, meu mestre, que se o fardo estiver pesado, posso colocar sobre ti, leve estarei. Mas fora isso, eu tenho várias outras referências, tanto aqui mesmo no Brasil quanto fora. Sabe, é uma coisa bem mesclada. Ai, que bom, né? Bem mesclada. E sobre o título do teu CD? Gente, o Ele é Deus. Quem é o compositor? Eu costumo dizer que o Ele é Deus é o meu xodó. Ele é Deus é o carro-chefe. Quando o pessoal fala do álbum, Ele é Deus. É uma composição do pastor Ramon, aqui da gravadora. Benção, né? Benção demais. Uma pessoa que eu admiro demais também, de verdade. Referência nossa, referência. Né? Sim. E também como foi na época da pandemia, eu tava meio que desanimado e essa música foi meio que um impulso. Sacode, né? Foi um sacode. Que até mesmo na parte do parece até que já perdeu a confiança no Deus Todo-Poderoso. E eu tava começando a seguir. Canta mais um pouquinho, mais um trechinho. Aí vem o refrão, que pra mim é uma coisa muito interessante, que ele mostra que não é pela gente, não é sobre a gente, é sobre ele. Ele é Deus. Ele é Deus de vitória, é Deus de poder, é Deus de providência, isso é pra quem crê. Ele é Deus de vitória, é Deus de poder, é Deus de providência, isso é pra quem crê. Se você crê agora, abre o coração, é hoje o grande dia da transformação. Se levanta desse chão, o Senhor te dá perdão. Gente, essa música tem sido... Tem me marcado. Tanto, mais uma vez, tanto me marcado quanto as pessoas em volta que também participaram direta e indiretamente disso, sabe? E são 4 canções. São 4 canções. Então Ele é Deus. Ele é Deus, Filho não temas, A minha alma anseia por ti e Volta é Filho meu. A Volta é Filho meu também é uma música que eu gosto bastante porque é uma música mais evangelística, sabe? E é uma coisa pra ganhar almas mesmo. Volte agora, filho meu, eu te amo, tu és meu, sempre tenho te guardado, por onde quer que tenhas andado. E sai um pouco do padrão hoje em dia. Eu sempre gostei disso, um pouco de sair do padrão, fazer o que nem todo mundo faz, mas sabe? Você é a diferença. Por isso que faz. Sim. Então, quero agradecer a você por essa entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço. Que Deus abençoe essa caminhada, sucesso. Você é um talento, que você sirva de inspiração para outros jovens. Amém. Que outros jovens venham para Jesus através do teu louvor, através do teu testemunho de vida, né? Que Deus possa, assim, te iluminar poderosamente na sua caminhada. Eu só tenho que agradecer a você por essa entrevista. E eu tenho certeza que todos da gravadora Portas Abertas, né, tá feliz demais por você, companhia nossa, né? Junto, estarmos nessa gravadora aí, fazendo um time, né, de sucesso aí. Sim. Em nome de Jesus, tá bom? Amém. Voltando, né, aqui, né, no assunto que não pode deixar de faltar. As redes sociais. Gente, fala aí seu Instagram, YouTube, Twitter, o que você tem de redes sociais. O papo foi que a gente tem. Pois é, mas não podemos deixar de ir embora sem isso, né? Então, no canal no YouTube, Kim Souza Oficial, o Kim com M, tá? Normal. E no Instagram e no TikTok,
@eu_kim_souza com ponto nos espaços. @eu.kim.souza. E também eu tô nas redes sociais da Gravadora Portas Abertas, tá? Gravadora Portas Abertas em basicamente todas as redes. E Facebook Kim Souza, normal, tá bom? Contato pra agenda até o 21 99549 7235. 99549 7235. Então, isso aí são a sua plataforma digital. Sim. YouTube, Instagram, TikTok e o Facebook. Tá, você já deu todas elas direitinho, bonitinho, Todas né? elas direitinho, bonitinho. E também temos a da gravadora, né? Sim. Gravadora Portas Abertas. Se, né, nossos entrevistado aqui já deu as redes sociais dele, agora da Portas Abertas também você pode encontrar essa entrevista lá, Gravadora Portas Abertas. Só entrar lá no YouTube e acessar lá direitinho que vai ter todas as entrevistas, inclusive essa aqui, Sim. que é do nosso cantor Kim Souza, tá bom, gente? E a minha rede social é Facebook, cantora Rosana Lima. Também tem o YouTube, cantora e pastora Rosana Lima com a peça A Mindinga Cantora. Instagram é @amindingacantora. E isso é isso, gente. TikTok, Kawaii, tá bom? Vocês vão nos achar por lá. Acessa, segue, deixa comentário, né? Se inscreva, porque a gente tem sempre algum conteúdo bom para passar para quem assiste os nossos vídeos e nos segue nas redes sociais, tá bom, gente? Grande beijo, forte abraço, até a próxima entrevista, porque tem muito mais, principalmente aí no canal do YouTube da Gravadora Portas Abertas. Beijo para vocês, até a próxima.